Gente, mais um tema relacionado ao PT, tá aqui na nossa pauta. A Polícia Federal está fechando o cerco sobre o núcleo do partido em Minas Gerais. Carolina Pimentel, mulher do governador mineiro, Fernando Pimentel, foi indiciada no âmbito da Operação Acrônimo. Ela é acusada de corrupção, lavagem de dinheiro e crime eleitoral. Também foram indiciados os secretários estaduais de planejamento, da Casa Civil e também o ex-presidente da CAOA. Esse tema eu vou começar com você, Marcelo Madureira. A situação de Fernando Pimentel em Minas Gerais está ficando insustentável, não? Pois é, o que protege ele é justamente lá a Assembleia Legislativa, né? O Pimentel já era para estar há muito tempo, inclusive deveria ter sido apeado. Ele é indiciado, réu, sei lá, não pode governar o estado de Minas. E realmente todos os indícios, todas as delações levam a... Desculpa, pessoal. Eu tô começando a ficar preocupado, Madu. Tá vermelho, Madu. Eu tô super grito, tô com febre. Tô com febre. Não, mas tudo leva a crer que o Pimentel tem que estar na cadeia e não mais no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte. Tá. Desculpem. Não, toma uma aguinha aí. Andréasa. Vou tomar. Vera, Madureira, eu vou tomar aqui, ó, Madureira, você faz o povo rir até tossindo. Carlos Andreasa, o que você acha disso? Eu tentei perguntar, ele não quis responder. Agora vai você, Vera. Não sei. Eu vou falar, eu falo então. Então vai. A primeira-dama... Pois eu estou febril aqui. Tá bom, a gente percebeu. A primeira-dama de Minas, Carolina, a gente vai parar no... Não tem mais aquele top 5 lá do CQC, né? Senão era hoje. Senão estaria. Ela era assessora de imprensa do Fernando Pimentel quando ele era ministro. Retomando aqui o controle da situação. Ela era assessora de imprensa do Fernando Pimentel quando ele era ministro do Desenvolvimento. Aí se apaixonaram, se casaram e ela rapidamente tomou um protagonismo na campanha dele, que foi feita pela Pepper, aquela agência que também cuidou da campanha da Dilma, e tem aí muitos indícios da Operação Acrônimo de que o Ministério do Desenvolvimento foi usado para dar empréstimos para empresas e tendo como contrapartida financiamento para a campanha do Pimentel. Ela é acusada de ter se beneficiado também dessa rede aí de propinas e de financiamento ilegal de campanha. Agora está indiciada por corrupção, lavagem de dinheiro e crime eleitoral, bem como várias outras pessoas, 2 deles secretários de Estado de Minas, o da Casa Civil e o do Planejamento, 2 dos principais secretários do Pimentel. Vai ficando muito complicada a situação dele. Também o empresário Antônio Maciel, que foi presidente da Ford e da CAOA, é um dos que foram indiciados hoje pelo Acrônimo, vai se fechando o cerco aí dessa operação que também corre em paralelo com a Lava Jato, né? Situação de Minas complicada lá com o Pimentel, Andreasa. E o que eu queria destacar, complementando o que disseram os colegas, é a presença do BNDES nessa questão. O Fernando Pimentel foi ministro do Desenvolvimento, responsável pelo BNDES. E quando a Lava Jato, e a gente fala toda semana disso aqui, né, é um grande sonho nosso, quando a Lava Jato começar a destrinçar, né, os ouvintes gostam, o BNDES, o Fernando Pimentel vai saltar. Só o capítulo Eike Batista do BNDES, sobretudo no governo Dilma, é um livro em si e um grande escândalo a ser apurado. Inacreditável que o Supremo ainda não tenha tratado, Vera, daquela barbaridade segundo a qual o governador precisa de autorização da Assembleia Legislativa para ser julgado, né? Para se tornar réu. É inacreditável. Vamos ver se isso avança rapidamente. Está na pauta do Supremo. Teve novo pedido de vista e aí foi de novo para as calendas, né? Quando o Madureira estão recomendando o xarope das organizações Tabajara para você aqui, para tosse. Só vai piorar. Agora eu tô bom. Agora eu tô bom. Tá vendo? Então vamos lá. É psicológico. Quando fala de PT... Eu estou com alergia, né? Eu estava olhando até aqui as imagens do
do casamento do Pimentel, né, com a primeira-dama, né? Carolina Pimentel. Ele deve ter uns 80 anos de diferença para ela. É por isso que tem esse buraco da Previdência. O Pimentel morre, ela fica viúva do Pimentel, vai mais 80 anos e vai viver da pensão de ex-governador do estado de Minas. Deve ser uma fortuna. Mas, enfim, o que eu estava falando antes de tossir era isso. Ele tem esse cordão protetor da Assembleia Legislativa de Minas, né? E aí não pode se tornar réu, né? Precisa da autorização da Assembleia, pede-se vistas ao processo e assim se empurra com a barriga. E ele, com aquela cara de pau, governa um estado importantíssimo da Federação, Minas Gerais, né? Um estado com uma tradição, né? Agora mesmo, Tiradentes, acabamos de comemorar, e governado por um pilantra, né, como o Fernando Pimentel. Isso é inaceitável. Bom, temos uma outra notinha aqui falando do suborno também da Odebrecht, vamos tratar nesse bloco. Os delatores da Odebrecht, José de Carvalho e Antônio de Castro Almeida, confirmaram que a empreiteira subornou funcionários do governo federal e da Câmara dos Deputados para ter acessos a documentos sigilosos. Entre os órgãos atingidos pelo esquema estão o Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações e a Câmara de Comércio Exterior, conhecida como a CAMEX, né, ligada exatamente ao Ministério da Indústria e Comércio, que a gente estava falando há pouco aqui do Pimentel, que foi ministro, né, Andreasa? A gente vai tendo todos esses desdobramentos agora, as coisas vão se agravando e eu tenho pensado muito sobre... Eu tenho batido na tecla, que não é minha, aliás, de que a delação por si só não configura prova. Mas a gente está aprendendo e evoluindo no Brasil. O advento da delação premiada dessa instituição é algo recente, novo, que nós estamos testando. E vamos construindo, né, a leitura disso. Então, se o Supremo Tribunal Federal avançar, e é possível que avance, para um entendimento de que o cruzamento de várias delações, ou seja, o quebra-cabeça, a repetição de peças, a reafirmação de peças, configure prova material. Aliás, lembrando que já no julgamento do Mensalão, a Vera lembrou disso outro dia aqui, houve algum fato novo. O que se configurou em prova que antes não... Eles falaram que o Joaquim Barbosa usou a tal da lei do domínio do fato, mas não foi. Ele tinha provas ali, não foi. Mas o domínio do fato... Teoria do domínio Mas o domínio do fato foi uma evolução na compreensão do que seja prova. Então, talvez tudo isso que a gente está falando aqui, esse grande caleidoscópio de informações das delações, possam, no cruzamento, resultar em prova material para condenação de alguém. Mas nós estamos construindo isso e temos que tomar cuidado para que as nossas vontades não ultrapassem os limites do razoável, né, do Estado de Direito em que a gente vive. Marcelo Madureira. Não, pois então, você vê que o que a gente... Cara, agora perdi, deu um branco agora aqui. Falávamos de provas, não provas, ministério usado para a campanha do Pimentel. Sim. Sim, pois é. Cara, você tem os depoimentos, você tem... eu já estou me repetindo nesse caso. Está claro, né? Você tem os depoimentos, tem as testemunhas, tá? E o cara não anda o processo. E não andando o processo, você vive essa situação institucional de segurança. E isso é que dificulta a recuperação do Brasil, a economia e essa coisa toda. Eu estava agora, na hora do almoço, conversando com algumas pessoas sobre isso, essa questão de o que vai acontecer com a economia brasileira. E eu falando, poxa, primeiro você tem que resolver a questão institucional, ou seja, você trazer a normalidade, as pessoas de mando do país são pessoas de confiança e pessoas de caráter ilibado, responsável e tal. Segundo, tem que fazer uma reforma do aparelho de Estado. Tem que fazer uma reforma, tem que fazer o ajuste do setor público, né?
Ou seja, isso vai obrigar a aprofundar um pouco mais a crise. Então, é essa situação que a gente vive aqui. Cada petista e cada aliado pegou um pedacinho ali do Estado, o pedacinho que lhe cabia, para fazer seu próprio negócio. Cercou, botou uma cerquinha e se apropriou ali. Exatamente. Na verdade, foi isso que aconteceu. Do aparelho de Estado. Então, é isso. É porteira fechada. A ideia é porteira fechada. Então, onde havia um tostão de dinheiro público, onde havia a possibilidade qualquer de você abocanhar, ou seja através de desvio de verba, seja através de cobrança de propina, isso se fazia. Nessa própria questão aí do Fernando Pimentel, por exemplo, dessas medidas aí sobre a questão de cobrança de imposto, lá, que ele estava intermediando entre o grupo Caô e tal, eram medidas absolutamente que eram do interesse, não havia por que cobrar propina, mas cobrava-se propina de qualquer forma. Quer dizer, nenhuma decisão que fosse decisão do governo se tomava sem se cobrar propina. Isso é inacreditável, né? Olha, e se havia petista arrependido, já se desarrependeu, que o Leonardo Boff agora está aqui no Twitter negando que tenha feito críticas ao Lula, tá? Por isso que não existe ex-Lula, tá aqui o Andreaso. Agora, a Maria Rita Kel. Maria Rita Kel já fez autocrítica. Vai. Ele fez a crítica, mas agora desfez um pouco, porque há a possibilidade, lamentavelmente, do Lula concorrer à presidência. E há o risco de ele ganhar. E aí o Boff não pode fechar completamente as portas, né? Então, criticou, mas não criticou tanto assim. Esse pessoal se equilibra dessa forma. Mas, para deixar claro, repetir, não existe ex-lulista. Ele vai, aliás, meu artigo de amanhã no Globo é sobre isso. Ele vai disputar a eleição, se conseguir chegar até lá, o Lula, contra alguns esquerdistas, tá? O Ciro Gomes já condicionou a sua candidatura à ausência do Lula, porque não quer disputar com o Lula. Por quê? Lulista. A Marina Silva torce desesperadamente para não ter que enfrentar o Lula, porque foi ministra dele e jamais o criticou publicamente ou diretamente. Lulista. Então é nesse pé que a gente tá, minha gente. Agora é importante identificar quem é quem no processo político no Brasil.